Bom dia, eu sou o Flávio Gomes de Barros, estamos juntos em mais um domingo. O programa Contextualizando de hoje vai abordar um tema bastante preocupante, o desaparecimento de pessoas. Nosso entrevistado é o delegado Ronilson Medeiros, que coordena o setor de pessoas desaparecidas aqui em Alagoas. Delegado, bem-vindo aqui ao nosso Contextualizando. Para começar, uma pergunta bastante objetiva. Nós estamos findando o mês de agosto, de 2025, e eu gostaria de saber, nesse exato momento, mais ou menos quantas pessoas estão desaparecidas aqui no estado. Nós estamos nos aproximando da casa de 500 pessoas desaparecidas dentro do estado. É um fato que nos preocupa, até porque são pessoas que saem de casa e as famílias não sabem a sua localização. Dentre as pessoas desaparecidas, nós temos estratégias de investigação para localizá-las. E quais seriam essas estratégias? Bom, aí a questão é o seguinte: a partir do desaparecimento, a pessoa deve fazer de imediato o boletim de ocorrência. A pessoa, se fugir de sua rotina, já pode se fazer um boletim de ocorrência e, de posse do boletim, nós vamos pedir autorização para que se divulgar a imagem da pessoa desaparecida e produzir um card. Com esse card, a gente divulga para toda a sociedade alagoana e assim obtivemos respostas que podem nos ajudar na localização dessa pessoa. São muitos os casos dessas pessoas que desaparecem da própria residência, não dentro da própria residência, mas em situação em que estavam morando com a família e de repente somem? Temos sim, tanto é que hoje, na classificação das pessoas desaparecidas, nós temos o desaparecimento voluntário, que é aquela pessoa que desaparece, que tem vontade de desaparecer, mas também ela tem que ter responsabilidade afetiva com seus familiares. Tudo bem, ela pode desaparecer, mas tem que informar que quer sair de casa, não dá mais certo o convívio familiar, quer cortar laços e assim sair de casa. Nós temos também o desaparecimento involuntário. Esse desaparecimento involuntário, geralmente o cerne dele são as grandes catástrofes e também o problema de saúde mental se torna um desaparecimento voluntário. Subsequentemente, nós temos o desaparecimento criminoso, quando se tem um crime por trás daquele desaparecimento, que também é comum a gente verificar nas nossas investigações, que pode ter uma violência doméstica, pode ter uma situação de maus tratos de uma criança e também um outro crime, pode ter um sequestro, um homicídio ou tráfico de drogas, que também são as motivações desse desaparecimento criminoso. E também nós temos o desaparecimento forçado. Em relação ao chamado desaparecimento voluntário, aquela pessoa que simplesmente some de casa, vai para algum lugar, não volta mais, nem dá notícia, nem dá satisfação. Quais são as razões principais para que isso ocorra? Bem, são as mais diversas possíveis. Nós percebemos que nós vivemos numa sociedade, nós temos regras a seguir e às vezes aquela pessoa não está seguindo aquelas regras, não tem vontade de seguir regras e se desvincula da família e vão a partir daí a viver em situação de rua. É um caso recente da nossa delegacia, houve um desaparecimento em Arapiraca de um rapaz que desapareceu, tinha tentado por 2 vezes o suicídio, a família relata isso no boletim de ocorrência e ele é encontrado aqui em Maceió numa situação de rua. E, no entanto, nós mantivemos contato com ele, mantivemos contato com o Centro Pop através da psicóloga. Ela falou que ele não tinha nenhum problema de saúde mental e, no entanto, ele não queria retornar ao seio familiar, porque estaria muito melhor na situação de rua do que no ambiente familiar. Mas nesse caso específico, vocês detectaram algum problema entre ele e a família? Sim, nessa situação foi verificado que ele era homossexual. E nessa situação a família provavelmente não aceitava essa condição dele e provavelmente o convívio familiar era uma situação tanto quanto conturbada. E ele por duas vezes tinha tentado suicídio e preferiu vir a Maceió e viver numa situação de rua. Isso é um caso que realmente acontece. Existem outros casos também que a pessoa simplesmente não quer mais estar no convívio familiar, quer a sua independência, quer morar em outro ambiente e a família fica segurando e no primeiro momento ela foge de casa, ela se desaparece, que ela tem o direito de desaparecer, mas como eu falei anteriormente, a família tem o direito de saber que ela está bem. Nesse caso, a pessoa que some sem dar notícia. É um caso também comum que nós encontramos através da mídia, da divulgação, é que ela está no local, ela faz um termozinho que está bem, que não quer voltar para a família
ou então algum vídeo e a gente informa para a família que ela não quer voltar para o seio familiar. Bom, a partir da localização da pessoa que estava desaparecida, quais são as providências além dessa que vocês normalmente adotam? Bem, como de praxe, a gente procura manter a família próxima à investigação. Hoje, um dos princípios da investigação é a participação familiar. Tanto é que quem mais tem conhecimento da pessoa desaparecida é a família. Se, porventura, ela não estiver do nosso lado, nós vamos estar sem informação de saber da vida do desaparecido, o que ele gostava, dos amigos próximos, da vida social dele, que a partir dessas informações que a família detém, que nós vamos dar a norte às nossas diligências em busca desse desaparecido. Até que ponto as informações prestadas por amigos, por pessoas com quem essa pessoa desaparecida convivia, são fundamentais, são determinantes para que se esclareça o caso? Justamente. A família, como eu te falei, detém informações privilegiadas. Às vezes não sabe para onde fugiu, mas sabe que o melhor amigo daquela pessoa é fulano. A gente procura chamar fulano para a investigação e ele vai ter mais informação do que a família, porque ele era o confidente daquele desaparecido. Ele vai dar um norte à nossa investigação. E essa situação é muito importante, porque a gente vai tratar da investigação através dos círculos concêntricos, da situação familiar, da situação de amigo, do convívio de trabalho, da relação afetiva, de igreja. A gente vai trazer todas essas pessoas envolvidas no convívio do desaparecido para nos trazer um norte à nossa investigação. Até que ponto existem casos em que a própria família é a responsável pelo desaparecimento? Quando, por exemplo, dá um sumiço na pessoa e quando vão localizar, essa pessoa, por exemplo, está morta já. Bem, é uma situação de desaparecimento criminoso, como eu falei inicialmente. A gente percebe em 2 casos essa situação. Quando envolve criança, é comum, geralmente, a mãe ou o pai fazer um boletim de ocorrência de desaparecimento e essa criança, durante a investigação, a gente localiza ela morta. Casos emblemáticos aqui em Alagoas já aconteceu isso, o caso Raniel, o caso Danilo, onde os familiares vão prestar o boletim de ocorrência, inclusive inflamar a imprensa daquele desaparecimento e os familiares estão ocultando esse crime. Outro caso de desaparecimento que a gente tem que ter muito cuidado e zelo é quando o esposo vai fazer um BO de desaparecimento. Naquela situação, a gente tem que ter um certo freio na investigação, na divulgação do cartaz daquela desaparecida, porque ela pode estar sofrendo violência doméstica e fugiu de casa, ou pode mesmo ter sido vítima de um feminicídio, que também é comum hoje nessa situação na sociedade. Bom, em termos percentuais, quantos casos de desaparecimento aqui em Alagoas conseguem ser elucidados? Bem, hoje a gente está numa média de 65% de localização de pessoas, é uma taxa aceitável, tanto é que o nosso grande problema na investigação é que os familiares não retornavam na delegacia para informar que a pessoa reapareceu, que ela foi localizada, e também aquela situação de ocultação de cadáveres. A família, às vezes, detinha aquela informação e as forças policiais não faziam diligências para localizar aquele cadáver. Hoje já é praxe, já é protocolo da nossa investigação, a gente cumprir todas as diligências que levam à possível localização daquela pessoa. E os casos que não são esclarecidos, quais são os que mais demoraram até agora a serem elucidados? Bem, os casos hoje que a gente percebe uma certa dificuldade de evoluir na investigação são aqueles casos de desaparecimento criminoso. Aquela situação de ocultação de cadáver que tem como pano de fundo o tráfico de drogas. Hoje, o pessoal vinculado ao tráfico de drogas, eles não só matam, ele oculta o cadáver. Nessa ocultação de cadáver, fica mais difícil a investigação fluir para o homicídio, porque a investigação do homicídio só avança encontrando aquela pessoa morta, infelizmente. E a partir daí a gente tem uma certa dificuldade nesses casos onde a pessoa já está morta e existe um desaparecimento criminoso por trás. Qual é o caso mais demorado que você tem conhecimento? Aqui em Alagoas, alguns casos já antigos
não foram registrados. E outros que foram registrados não migrou para a nossa plataforma atual, que é o PPE. Mas nós temos o caso da Maria Clara, que é um caso emblemático, uma criança que desapareceu de próximo à sua residência, que hoje ainda continua desaparecida. Nós temos outros casos que a investigação avançou, tem pessoas que respondem a processo criminal e essa pessoa também não voltou. A gente tem o exemplo do caso do menino Davi, do Benedito Bentes. Nós temos o caso também do Jonas Seixas, que são casos que foi muito fomentado na imprensa na época, que os corpos ainda não apareceram. Ok, vamos a um breve intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta, continuando nossa entrevista com o delegado Ronilson Medeiros. Até já. Estamos de volta com o programa Contextualizando pela TV Pajuçara. Aqui comigo o delegado Ronilson Medeiros. Delegado, quais são as situações em que vocês, quando fazem a apuração do caso, precisam recorrer ao exame do DNA? Bem, na situação da coleta de material genético dos familiares de pessoas desaparecidas, se dá quando a investigação já transcorreu mais de 30 dias. Ou seja, seria o prazo para ter localizado aquela pessoa dentro do estado e com vida. Na situação de passados 30 dias, a gente solicita que a família vá até o IML, que é um ponto de coleta de material genético. Aquele material coletado no IML vai servir de confrontação com um eventual cadáver encontrado sem identificação e de pessoas não identificadas em casas de saúde, em albergues, que também acontece e a gente localizar essa pessoa com vida. Ou seja, a coleta de DNA serve tanto para encontrar pessoas que infelizmente entraram em óbito e também pessoas que estão vivas em alguma casa de albergue ou então em algum hospital, que acontece muito, pessoas em surto serem encaminhadas para alguma casa de saúde que não tem condições de relatar os nomes dos seus familiares e, a partir daí, a gente proporcionar encontros de famílias. Outra questão, quais são os detalhes no curso de uma investigação de desaparecimento que não podem ser, não devem ser levados a público? Bem, como eu costumo falar, assim que a gente recepciona um boletim de ocorrência, a nossa investigação é sem fazer julgamento, não fazemos julgamento da causa do desaparecimento. A nossa filosofia é encontrar a pessoa viva e, a partir daí, localizando a pessoa, a gente vai ter a causa daquele desaparecimento. Você recepcionando um boletim de ocorrência, você não dá ali para perceber que é um desaparecimento voluntário, um desaparecimento involuntário, um desaparecimento forçado ou mesmo criminoso. Porque ali é muito precoce a gente fazer um julgamento e até mesmo estigmatizar o desaparecido. A gente não pode estar alardeando que a pessoa desapareceu por ter algum transtorno mental ou por não ser aceito dentro da família por ser homossexual. Qual o princípio da dignidade humana que a gente vai estar respeitando fazendo essa divulgação? A gente tem que ser cauteloso nessa divulgação da causa do desaparecimento, até porque a causa a gente só identifica ela quando a pessoa é efetivamente localizada e a investigação é feita sem julgamento. O nosso objetivo é encontrá-la ou viva ou morta. A partir de quando a família faz o boletim de ocorrência, como é que vocês chegam à conclusão, por exemplo, de que o desaparecimento da pessoa é, na verdade, um sequestro? O que é que leva a essa indicação? Bem, na situação toda, nas primeiras entrevistas que nós vamos fazer, que a gente também não vai divulgar isso à imprensa. A família presta o depoimento, informa como se deu, sendo verdadeiro ou não. A investigação é que vai apontar se houve um sequestro ou não. A questão de sequestro hoje aqui em Alagoas é uma situação que praticamente inexiste. No passado já teve uma situação de sequestro muito maior. Hoje surgiu um caso recente do possível sequestro da bebezinha Ana Beatriz em Novo Lino, onde a situação de sequestro foi falada pela própria mãe que seria um sequestro.
Quando a mãe fala que é um sequestro, relatou uma situação de uma bebê de 14 dias de nascida, a gente entende realmente que aconteceu o sequestro. Tomou as providências daquela situação, foi acionado o alerta Amber, que é hoje uma ferramenta muito importante para divulgação de imagem de criança e adolescente a nível nacional quando desaparece. E naquela situação, a investigação apontou que não se tratava de um sequestro. Havia um outro crime por trás que não era sequestro, era um homicídio. E nessa situação, é como eu falo, a causa da investigação, o motivo só se dá localizando a pessoa. De início, são N possibilidades, a gente pode levantar um desaparecimento voluntário, um desaparecimento criminoso, que pode ser por diversos crimes, inclusive o sequestro e o desaparecimento forçado. Mas tudo, como volto a repetir, depende da localização da pessoa que a gente vai apontar a causa do desaparecimento. E a propósito disso, vale um registro quanto à questão do sequestro. O atual secretário de Segurança de Alagoas, o delegado Flávio Saraiva, quando estava em atividade, ele que é aposentado, ele fez cursos de especialização em sequestro. Justamente. Tanto é que naquela época a questão de sequestro aqui em Alagoas chamava atenção a nível nacional. Isso. E hoje, graças a Deus, a situação de sequestro praticamente zero em Alagoas. No entanto, a gente não pode descartar uma possibilidade de surgir uma situação de desaparecimento criminoso que tenha como pano de fundo um sequestro. O chamado sequestro relâmpago, ele existe com certa frequência aqui em Alagoas, não? Existe essa situação, é apurada pela DRACO, não pelo setor de desaparecimento, porque é uma situação pontual e que vai deixar já vestígios daquele crime, que aí a questão fica toda a cargo da DRACO. Em relação a uma comparação, melhor dizendo, sequestro e cárcere privado, o que é que diferencia? De início, o sequestro já sinaliza para aquela situação. Já o cárcere privado, por os familiares, pode ter um desaparecimento, que aí sim entra o setor de desaparecido da Polícia Civil, onde a pessoa narra que aquela pessoa desapareceu, não tem contato com ela há anos, já ligou para o celular não atende, e aquela pessoa pode estar convivendo em cárcere privado, onde seu algoz, na maioria das vezes, é o seu companheiro, que faz aquela situação, e temos situações também de crianças, às vezes, que é levada por algum familiar e não retorna, o familiar diz que desconhece o paradeiro da criança e, no entanto, ele está ocultando aquela situação em cárcere privado. São muito frequentes os casos pelo menos de anúncio de desaparecimento de pessoas que chegam na delegacia aqui em Alagoas. É um caso comum? De desaparecimento por cárcere privado, não. É uma situação hoje que vai ser sinalizada ao final da investigação, como eu falei anteriormente, mas de cárcere privado hoje não chama muita atenção nas estatísticas. Hoje, infelizmente, chama muita atenção o desaparecimento voluntário e o desaparecimento criminoso. Constatado um desaparecimento, a partir de quando a família deve procurar a polícia, deve fazer um boletim de ocorrência? Bem, não existe prazo para se fazer essa denunciação, basta que a pessoa fuja de sua rotina, não existe prazo de 24 horas, nem mesmo 48 horas. A pessoa fugiu de sua rotina, se tem costume de voltar para casa 10 horas, chegou 12 horas, a pessoa não voltou, mantém contato telefônico com ela e ela não atende, já é motivo suficiente para fazer o boletim de ocorrência. E quando o desaparecimento é comunicado à polícia, qual é a primeira hipótese que aparece para um investigador? Bem, essa pessoa chegou... Bem, a pessoa desapareceu, foi feito o boletim de ocorrência, a primeira providência a ser tomada é fazer a divulgação em massa daquela fotografia, se caso a família permitir que se divulgue. Esse é o ponto principal e é o que mais dá apoio, que engaja a sociedade na divulgação e localização daquela pessoa. O ponto principal é a divulgação da imagem do desaparecido. E quais são as causas principais de desaparecimento? Hoje, o ponto principal do desaparecimento hoje é o desaparecimento voluntário e o desaparecimento involuntário. Esses aí é justamente a grande massa dos boletins de ocorrência, tanto é que essas pessoas a gente consegue localizar com mais facilidade.
O desaparecimento criminoso e o desaparecimento forçado é aquele que requer uma investigação mais minuciosa e que requer mais tempo. A violência doméstica, ela acontece com frequência em casos de desaparecimento? Vocês chegam a constatar isso? Bem, na minha gestão, na coordenação, já me deparei com 2 casos de violência doméstica, onde o marido, o companheiro dessa pessoa, é aquele que vai apontar o desaparecimento, é aquele que vai registrar o boletim de ocorrência, é aquele que vai cobrar a divulgação da imagem daquela companheira que desapareceu. No entanto, a gente tem que ter cautela na divulgação e, nesses casos, geralmente essa mulher, quando chega, a gente já mantém contato com familiares dela e com a casa da mulher, com a delegacia da mulher e verifica que ela desapareceu porque está aguardando uma medida protetiva. É muito frequente chegar em casos, comunicação de casos de pessoas que desapareceram e depois se constata que a pessoa sumiu para encontrar alguém que conheceu através da internet. Bem, ainda não vi registro em 2025 nessa situação da pessoa desaparecer para encontrar uma outra pessoa em um outro estado ou em uma cidade vizinha. Já teve registro de um jovem que saiu do seio familiar e pegou um Uber e foi para o Paraná. Nessa situação, a gente conseguiu localizá-lo e ele teria ido ao encontro da companheira dele que estava grávida naquela cidade, mas não seria uma situação de encontro via internet. Quando é que o comportamento estranho de uma pessoa dentro de uma determinada família pode fazer com que a família desconfie que alguma coisa está acontecendo? Bem, hoje a gente fala que tem que ter aceitação para determinados comportamentos, a gente tem que ter um ar acolhedor, principalmente dos familiares, com as pessoas que compõem o núcleo familiar. Verificando alguma situação, é interessante conversar ou então procurar uma ajuda especializada. Um psicólogo seria aquela pessoa que teria como identificar alguma situação. A gente percebe que alguns atos de suicídios que acontece 1, 2 vezes e não se concretiza, isso já é um alerta para a família que aquela pessoa precisa de um acolhimento e ser encaminhado para um órgão especializado. Bom, para encerrar, uma última pergunta. Existe alguma recomendação para que as pessoas evitem ser abordadas na rua, por exemplo, e a partir daí desapareçam? Que conselhos você daria a uma pessoa para evitar desaparecer a partir de um encontro fortuito? Bem, eu oriento, é uma situação mais voltada para criança e adolescente e algumas pessoas com transtorno que quando uma pessoa estranha se aproxime, não aceite nenhum convite, não aceite ir com ela a algum determinado local ou algum objeto, ou algum dinheiro, ou alguma bala, algum lanche. Não aceite essa situação. Se não é conhecido o seu, cumprimente, ignore e saia. Ok, você pode rever essa entrevista no YouTube da TV Pajuçara. O programa Contextualizando deste domingo fica por aqui. Tenham todos um bom final de semana.